Compreensão, entender o texto, entender o que é que está acontecendo, entender que situação é essa, entender o que esse personagem quer, entender o que está rolando, entender o que o autor quer, entender quais são as intenções do autor, não do ator ou do personagem. Então, esse processo ele é tão poderoso que tem várias pessoas que simplesmente pelo fato de estudar muito bem esses aspectos da compreensão, elas conseguem atuar maravilhosamente, elas conseguem que todos os sentimentos, as verdades apareçam. Tem outras pessoas que não, tem outras pessoas que elas vão entender racionalmente tudo bem direitinho, mas elas vão precisar desses outros elementos que eu venho falando nos outros vídeos para ajudar ela a expressar, a colocar isso para fora, a ser real, a aparecer na fala, no movimento dela, na fala, no movimento, no olhar. Também tem outros casos. Tem pessoas que fazem, exploram ritmo, imagem, mas como não estudaram, não entenderam o texto, vira uma coisa completamente sem sentido e o texto vira água. E aí a impressão, inclusive, que a gente tem é que aquele, nossa, que texto ruim, né? Que história ruim. Não, é o ator que não entendeu não entendeu as intenções do autor, não entendeu a situação que está sendo colocada naquele texto e está usando o ritmo, a voz, as imagens de um jeito completamente que faz com que você fique confuso. Existe também o caso das pessoas que vão brincando, experimentando o texto e aí dá um estalo. Ela, entendi. Entendi agora. Entendi qual é a situação, entendi o que está acontecendo. Porque brincando com esses elementos, daqui a pouco veio, em geral, a grande maioria das pessoas, esses dois aspectos se retroalimentam. A compreensão ajuda a a lidar com esses elementos, e esses elementos ajudam você a lidar com a compreensão. Eles se retroalimentam e se ajudam. Vou dar um exemplo da importância da compreensão. Por exemplo, tem um livro chamado Carmen, de um autor chamado Prosper Mérimée, e tem um personagem chamado Dom José, que a partir do 3º capítulo ele vai contar todo o processo da vida dele com a Carmen, a cigana Carmen. E tem vários momentos em que ele fala coisas, tem muitos momentos bombásticos e alucinantes, mas tem momentos em que ele simplesmente tem frases tipo assim, caminhamos até a venda, fomos até a cidade tal. Aí você pensa assim, ok, isso é uma fala coloquial, não é bombástica, não é irônica, ele não está sendo agressivo. Isso, então eu vou falar isso de um jeito bem assim, né, passando. Qual é o problema? Dom José, ele está falando isso para um arqueólogo, amigo dele. Ele está preso e ele vai ser executado nos próximos dias, porque ele matou a Carmen. Então, nessa situação, quando ele fala, estou ali caminhando, não é igual uma pessoa, não é igual um contador de histórias distante, falando que, eu caminhei ali com a... Não, existe uma série de dores em relação ao futuro e ao passado que afetam essa fala, que não podem não estar na fala. Mesmo que ele fale num ritmo banal, existe uma coisa ali, e a compreensão do texto é que vai te ajudar a entender isso, a compreensão da situação que está acontecendo. Nós sempre carregamos o passado, os nossos traumas, as nossas experiências, as nossas memórias, as nossas vivências, elas afetam o jeito que a gente vê, reage, sente, respira em relação ao mundo. Assim como a nossa ansiedade em relação ao futuro, as coisas que a gente imagina que vão acontecer, o que é que os outros vão dizer, o que é que vai ter ali,
isso vai fazendo com que a gente tenha reações e sentimentos ao falar, ao dizer bom dia, ao se expressar, ao se mover, ao olhar. Vou dar 2 exemplos assim. Por exemplo, se eu fui criado por 2 anos por tias alemães e elas me tratavam muito mal, elas eram muito frias, eu detestava como elas me tratavam. Aí eu saí de lá, voltei para casa da minha mãe, cresci, virei um adulto, não sei o que, estou na faculdade. E aí alguém na faculdade chega para mim e diz assim: olha, tem é, tem uma bolsa para estudar na Alemanha, com tudo pago. E aí a primeira reação que eu tenho é: ai, Alemanha! Essa minha reação não tem nada a ver com o real. Essa minha reação tem a ver com a minha vivência com alemães, com as minhas tias alemãs. Então, isso é um exemplo muito bom de como o que a gente viveu afeta o jeito que a gente olha para o mundo. Pode acontecer também com o futuro, por exemplo. Eu sou um rapaz de 30 anos, eu vou encontrar alguns colegas de escola que eu não vejo há muitos anos. A gente vai fazer uma reunião da turma. Só que os meus colegas, eu imagino que todos eles estão casados, ou têm família, ou têm um bom emprego. E eu não tenho nada disso, eu não estou casado, não tenho um bom emprego. Então, quando eu estou caminhando para ir para esse encontro de turma, esses pensamentos e sensações estão rolando na minha cabeça. Isso tem a ver com o futuro. E aí, quando eles abrem a porta e dizem: boa noite, chegou, talvez eu vou ter. Tudo isso que eu estou imaginando e pensando vai gerar que eu fale esse boa noite de um jeito estranho. Eu não vou reagir naturalmente com um boa noite caloroso também. Ou eu até faço um boa noite caloroso, mas ele sai meio falso. Porque o que eu estou esperando que vai acontecer algo, e essa expectativa do que vai acontecer algo, que eles vão me perguntar, o que eles vão dizer, o que eu vou dizer, o que eles vão reagir, faz com que eu tenha uma série de reações, faz com que eu trave, talvez faça até com que eu hesite, dê uma pausa na hora de bater na porta, ou que eu volte para casa, que eu desista de ir nesse encontro. Então, esses processos vão estar acontecendo o tempo todo, e isso tem muito a ver com o contexto de uma peça, de um personagem, de um filme, de uma série, etc. Por exemplo, na casa de Bernarda, não, perdão, em Irma, do Garcia Lorca, né? E Irma é uma moça, ela quer muito engravidar e ela não consegue. Então, quando essa pessoa que quer muito engravidar, mas não consegue, comenta que fulana está grávida, isso vai ter um ritmo, um tom, tem uma circunstância ali que é completamente diferente de uma moça que tem vários filhos, que adora os filhos, comentando que fulana está grávida. Ou uma moça que está passando fome porque que os filhos estão passando fome porque eles são muitos, eles não têm dinheiro. E ela descobre que alguém está grávida, ela pode falar de várias maneiras, mas isso vai afetar, entendem? A situação precisa ser estudada. O que é que está rolando? O que está acontecendo? E é um exercício muito interessante você começar a observar isso em você e nos outros, de como o passado afeta a gente e essa expectativa do futuro. E nesse aspecto é muito interessante a meditação, mas eu acho que vou fazer um outro vídeo falando sobre isso, para ajudar a gente a se situar no presente e a gente ficar mais centrado. O que é bem interessante, por exemplo, para quem está muito ansioso para fazer algum trabalho, ou com o que os outros vão dizer, ou para subir no palco. Sempre recomendo a meditação para ajudar a gente a se manter no presente. Enfim,
Aí, outra coisa importante é o que o autor quer dizer. Por exemplo, você tem que estudar um pouco. Você vai ler um livro do George R. R. Martin, né, O Cavaleiro dos Sete Reinos, ou você vai ler o livro do Saramago, ou um quadrinho do Neil Gaiman. Você tem que estudar o autor para saber se quando aquele momento que ele está falando, aquele livro, aquele conto, aquele poema, se ele está sendo irônico, se ele está sendo triste, se ele está tirando onda, se é uma brincadeira. E às vezes isso vai estar numa frase só. E isso influencia todo o texto. E isso tem a ver com você estudar. O que o autor quer dizer com aquilo? Né? Ele está escrevendo aquilo no leito de morte, como Caio Fernando Abreu, tem alguns textos. Ele está escrevendo aquilo sabendo que vai morrer. Então, quando Caio Fernando Abreu sabe que tem o HIV nos anos 80, isso é uma sentença de morte. Então, quando ele vai escrever os textos, é óbvio que isso vai afetar. Se você vai ler um daqueles textos, e é para isso que você precisa entender as intenções do autor e, por muitas vezes, a situação que o autor se encontra. É isso, gente. Sempre lembrem que compreender as coisas é fundamental, entender o que está rolando e essas coisas, essa compreensão se retroalimenta desses outros elementos que eu estou citando aqui. É isso.